Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe. Um espaço de entrevista, dicas e história de mães que falam pra gente sobre os desafios e as delícias, claro, de educar filhos. E o tema de hoje é muito legal. O tema de hoje é orientação parental. Vamos lá. Quem nunca chegou em casa e falou pro filho: por que é que você faz isso? Eu não entendo o que está acontecendo com você. Que comportamento é esse? Pois é, esse assunto, olha, é pano para manga para um monte de pai, para um monte de mãe. É ou não é? Para falar sobre esse tema, eu convidei aqui a Vanessa Rodrigues Silva, que é orientadora parental. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Esther. Tudo Delícia bem. ter você aqui. É um prazer, tá bom? Nosso prazer é meu. Mas, para a gente poder começar e a gente entender certinho qual vai ser a nossa conversa, o nosso tema, conta para mim. Quem é a Vanessa e como a Vanessa surgiu nesse universo Vamos da lá. orientação parental, né? Tá. Bom, eu sou mulher. Tenho muito orgulho de dizer assim. Mulher, mãe. Lugar de fala, gente. Lugar de fala é tudo. Então, primeiramente, mulher, mãe. E sou formada em marketing. Trabalhei toda a minha vida com isso. Pós-graduada em marketing de varejo. E quando eu engravidei, tive uma gestação um pouquinho conturbada. Tive que fazer um repouso forçado. E aí, quando minha filha nasceu, meu mundo mudou. Eu acho que toda mãe, né, tem um turbilhão, assim, acontece uma revolução. E a partir daí, eu não me vi mais fazendo o que eu sempre fiz, o que eu sempre trabalhei. Falei, não, essa não sou eu. E aí, fiquei um tempo num vazio, assim, um vazio mesmo, existencial, buscando quem seria eu após a maternidade. E aí surgiram algumas coisas que me levaram para esse caminho, algumas coisas em casa mesmo, que mais para frente a gente pode entrar nesses detalhes. E eu falei, não, eu preciso fazer diferente. E aí eu comecei a estudar para mim. Entendi. Falei, vou estudar para mim, para a minha relação com a minha filha melhorar, enfim. E aí eu falei, não, agora eu preciso ir para o mundo, eu preciso ensinar mães, eu preciso ensinar pais, eu preciso melhorar essa convivência familiar, não só em casa, eu preciso fazer isso para o mundo. E aí me tornei educadora parental, orientadora parental, enfim. Gente, esse tema não vai ser demais de legal? Vamos prestar atenção nele? Veja, o canal Preocupações de Mãe, claro, está aqui no YouTube, mas você me encontra também no Instagram, Esther Sartori _. E quando a gente começa um assunto, é sempre bom deixar bem claro assim, ó. Tá gostando desse tema? Esse tema te interessa? E eu tô no caminho certo? O que eu trago é importante para vocês? Então, se for assim, claro, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, assim você vai poder receber muitas outras informações sobre o meu conteúdo, sobre o que a gente vai trazer e as pessoas legais que vêm aqui para falar sobre temas que são o quê? Comuns entre as mães. Falar sobre orientação parental é muito importante. É um caminho para que a gente consiga entender a gente e os nossos filhos em relação a gente e ao mundo. Bom, Vanessa, já que a gente começou dessa forma, as mães, às vezes eu indico, sabe? Eu falo, acho que vocês estão precisando de um orientador parental. Que interessante. É muito interessante. Mas qual é a primeira pergunta que eles me fazem? O que é um orientador parental? O que ele faz? Sim. Agora eu jogo para você. Sim. O que é? Vamos lá. É muito novo ainda, né, Esther? Exato. É muito novo. Então, isso é uma pergunta, assim, muito frequente. É bem frequente mesmo, inclusive com as famílias que eu atendo. Recentemente, atendi uma família que foi indicada por uma médica psiquiatra e a família chegou até mim e falou, olha, nós viemos porque ela disse que nós deveríamos vir e que seria bom, mas nós não fazemos ideia
do que a Não gente vai falei pra fazendo aqui. você. Muitas vezes a gente indica, mas as pessoas, sabe, mães? Às vezes a gente indica, não é que a gente está indicando por modismo ou porque a gente tem uma amiga que. Não, é porque, às vezes, um profissional, e eu acredito muito no multiprofissionalismo, eu acredito muito na multidisciplinaridade, então, às vezes, o trabalho dela se relaciona ao meu e eles se complementam. É isso que a gente tem que entender, mas vamos entender, então, como é que isso acontece? Vamos lá, e você tocou num ponto extremamente importante, porque o educador parental eu chamo orientador, porque eu acho que é você querer ser muito acima, falar que você vai educar uma pessoa, né, na parentalidade dela. Então é uma orientação para mim. E o que é essa orientação? Eu ajudo famílias e, no caso, pais, né? Porque a gente não atende os filhos, as crianças, adolescentes, enfim. Então, meu trabalho é ajudar essa família a compreender os comportamentos infantis, os comportamentos das crianças. Como é que funciona, o porquê daquele comportamento, o que ele está querendo dizer com aquilo, o que aquilo está afetando na rotina da família, no dia a dia, na dinâmica familiar. E orientar os pais emocionalmente, porque a partir do momento que você começa a lidar com algumas situações ali na orientação de, olha, esse comportamento pode ser uma reação a um comportamento seu. E aí a gente vai orientando a família emocionalmente como lidar com isso, porque você mexe em algumas feridas, em alguns ciclos que se repetem na família. Então, assim, é um espaço que não é um espaço de julgamento, não é um espaço de perfeição, é um espaço onde a família traz o que está afligindo naquele momento, porque são fases, existem... Bom, você é mãe, você sabe, a gente nunca está pronta para nenhuma fase. Aliás, essa é até uma questão interessante da gente pensar. Uma das grandes questões das mães é o medo de nunca estar pronta. E eu só tenho a dizer uma coisa: você vai ter medo mesmo de nunca estar pronta. E a grande verdade é que a gente nunca está pronta. Nunca estaremos. Porque são várias fases, mães. E é melhor a gente se acostumar com esse medo de nunca estar pronto e tentar transformar esse medo, porque o medo, ele é um sinal de que está acontecendo alguma coisa ali. Mas, quando esse medo é racional, ou seja, ele é um medo real, aí você consegue, olha, entender, é um medo racional? Tá, meu filho não dorme, meu filho não mama, minha filha... Aí você vai procurar o especialista para aquilo. Isso. É um medo racional. E quando é imaginário, você só vai ter uma questão no futuro, né? Ai, Sim. meu Deus, e se um dia ele não mamar? E se um dia? E se eu não for uma boa mãe? Exato. E é o que eu falo sempre para as famílias que chegam. A gente se prepara tanto na gestação, a gente prepara o quarto da criança, a gente prepara o enxoval, a gente pensa em como vai ser o parto, como que se eu vou estar pronta para amamentação, contrato uma consultora, enfim, depende da dinâmica ali da família. A gente se prepara em tantos sentidos e a gente não se prepara para o principal, que é estar preparado emocionalmente para receber uma criança. Então, a orientação parental não é só para quem já está com problemas de comportamento e de convivência. É para quem quer se preparar também. Eu gostaria de ter me preparado. Eu gostaria de ter tido acesso a essas informações. E não tive. Tudo bem, vou começar a fazer a partir do momento que eu tenho. Mas como é que eu me preparo para receber um bebê, por exemplo? Como fica esse casal, né, com a chegada de um bebê? Como funciona um bebê? Como funciona o cérebro de um bebê? O que ele vai esperar de mim? O que é normal, o que não é? Bom, a gente sabe que não existe uma cartilha para ser mãe e pai. Não existe. Mas se eu pudesse dizer, olha, siga essa cartilha específica, se prepare. Se prepare. A gente estuda para tanta coisa e a gente não estuda para ser mãe. A gente confia que vai nascer um bebê e vai nascer uma mãe. Não é? E às vezes isso não acontece. Aliás, a maioria das vezes isso não acontece. E a gente se cobra e fala, nossa, mas todo mundo
falava, meu Deus, você vai olhar aquela criança e vai falar, nossa, minha vida se transformou, eu amo incondicionalmente, meu cérebro abriu e entrou tudo o que precisava para eu ser mãe. Não, não é assim. É uma construção. É uma construção, é um relacionamento novo. É isso que os pais, às vezes, não conseguem... tem uma dificuldade de desprender da vida que tinha para a vida que tem agora. Do casal que tinha para o casal que tem agora. Para o filho idealizado, para o filho real. Então, são muitas camadas que essa orientação parental... Claro. Então, assim, ó, basicamente, o que eu estou entendendo, tá? Vou te ajudando, vamos ver se é isso, e você vai me ajudando sim, também, porque sim. eu não sou dona da verdade, aliás, nem pretendo, né? Mas não. só para eu... Na verdade, essa parentalidade é esse tratamento integral, esse reconhecimento integral do seu comportamento em relação à criança e do comportamento da criança em relação a você. E em relação ao mundo. É um processo bem dinâmico, mas ao mesmo tempo particular. Sim. Porque quando eu penso na parentalidade, e a gente tem que entender que a parentalidade é a forma de cuidar, não está relacionado ao pai ou à mãe, mas é relacionado ao cuidado, seja esse cuidado qual for. O cuidado cognitivo, o cuidado afetivo, né? Então, ele é uma questão um pouco maior. Maior. E quando eu penso nessa parentalidade, nessa responsabilidade, né? Eu estou ampliando o olhar em relação ao qual é a função do orientador parental. Sim, e você tocou num ponto importante, porque é exatamente o cuidar. E quem cuida nem sempre é quem gestou aquela criança. Exatamente. Temos crianças que são adotadas. Por isso que a gente fala parentalidade. Exato, temos casais homoafetivos. Exatamente. Então, todos conseguem beber dessa água da orientação parental. Isso, para mim, é lindo. Porque na sociedade que nós estamos vivendo hoje, com todos esses modelos novos de família, e, sabe, eu acho isso lindo, você poder inserir esses modelos novos numa nova forma de olhar o cuidar do indivíduo, tem coisa mais linda do que isso? Não tem, né? Não. E é totalmente possível criar uma relação linda de vínculo, de conexão, sem ter gestado aquela criança. E aí, trazendo um pouco também para outros olhares, a gente consegue tratar esse assunto orientação parental na escola, por exemplo. Deveríamos, né? Então, assim, tenho um projeto saindo do forno para o colégio que minha filha estuda, em que eles querem fazer um trabalho com os professores esse ano e ajudar e dar ferramentas para que os professores consigam lidar com algumas situações no dia a dia em sala de aula. Porque a gente sabe que não é chegar ali, passar o conteúdo para os alunos e tchau e benção. Não. O professor, ele lida com situações na sala de aula, ele lida com comportamentos, com explosões emocionais dos alunos. E eles não estão, muitas das vezes, preparados para isso. Então, olha que legal, essa escola já abriu o olhar para preparar esses professores, porque voltando à parentalidade ao quem cuida. Quando nossos filhos estão na escola, não somos nós quem cuidamos. Quem cuida deles na escola? Quem é a figura ali de conexão e de apego dele na escola? São os professores, os cuidadores, é quem troca, enfim. Isso estou falando de pequenininho, mas até adolescente. Tem sempre um professor que ele gosta mais, que ele se identifica. Claro. Exato. Você está falando, eu estou pensando aqui, né? E é por isso que a gente fala tanto hoje de educação positiva. E isso para mim é uma questão muito importante. A educação positiva, ela é muito valorativa, porque ela dá um novo olhar para a forma de compreender as ações, comportamentos, falas e tudo mais das crianças e dos alunos. Eu gosto muito da educação positiva, mas eu tenho uma questão, que eu sempre falo isso assim.
Às vezes, o elogio demais, às vezes, a valoração incondicional. Então, qualquer coisa que a criança faz, vamos aplaudir. Qualquer coisa que a criança faz, ai, que bonito, hoje ela fez, vamos elogiar. Aquela criança vive na dependência do elogio e vive na dependência do vamos elogiar sempre, vamos brindar, vamos presentear. Quando isso excede, aí a gente vai ter um probleminha aqui, né? Porque você não permite que aquela criança frustre-se. Porque, gente, você dá tudo, você permite tudo à criança. Menos a possibilidade de não ter. E, às vezes, é necessário não ter. E não é porque você tem dinheiro ou não tem dinheiro para dar. Não é porque você quer ou não quer. Mas é porque a grande pergunta é a seguinte: realmente é necessário? Sim. Não é? Então, essa positividade, às vezes, quando mal aplicada, ela é um tiro na culatra, como a gente fala, um tiro pela culatra. Né? É porque as pessoas confundem a permissividade, né? Com a positividade. E a permissividade, ela é tão tóxica quanto o autoritarismo, quanto aquela família que pune. Ela é tóxica. Porque também demonstra que eu não estou querendo lidar com algumas situações ali. Então, eu deixo. Pode. Você quer? Porque é difícil mesmo você lidar e você falar não. Porque, assim... para algumas pessoas é tão difícil. É muito. É muito. Principalmente quando a gente vê uma família que ambos trabalham o dia inteiro. E aí eles já se culpam por não ficar muito perto dos filhos. Então, eles têm essa tendência maior de liberar mais. Porque, eu já não fico o dia inteiro, né? Então, e isso vai virando um acúmulo, né? A criança vai entendendo que ela pode ter a qualquer momento, que, por exemplo, você falou do elogio. Aí as pessoas me perguntam, mas eu não posso elogiar meu filho? Não, você deve elogiar o seu filho. Né? É em casa que ele aprende. Isso faz parte da autoestima da criança. Você deve elogiar, desde que esse elogio não seja para conseguir um comportamento que o adulto quer, ou condicionando a criança a fazer algo. Não sei se deu para... Não deu. Eu entendo o elogio. Veja, eu posso estar sendo cruel, tá? Mas eu vou colocar o que eu penso em relação ao elogio. Vamos lá. Elogiar é importante? Sim. Faz parte da autoestima? Claro. Mas o elogio também tem que estar associado a algo de fato necessário. Sim, que a criança construído. Então, assim, as pessoas falam assim, mas quando ele tira nota alta, eu dou parabéns mesmo. Entendo. Ótimo, ele realmente merece ser compreendido naquilo. Porque a nota alta... Hoje eu fico pensando assim, né? A nota alta, ela simboliza o quê mesmo? Um esforço que faz parte do cotidiano de quem estuda. Sim. Então, que legal, você tirou nota alta, bacana. Olha como é diferente elogiar. Nossa, 10, que bom! Ou, você vê como é legal, cara? Você tirou a nota porque você se esforçou o suficiente para... Eu elogio a ação, não a nota. E é importante que esse elogio também aconteça quando não vem o resultado esperado. Poxa, cara, eu vi que você... nossa, filha, eu vi que você estudou. Eu vi que você fez certinho. Não saiu a nota, mas vai. Muito bem. Vi que você se esforçou muito. Você entende? Você deu o seu melhor... Não veio. Tem algo que eu possa te ajudar? É a valoração pelo ato de... Porque isso, olha, mães, isso ajuda tanto na autoestima, tanto na autoestima, quando você elogia a ação, quanto na autonomia. Exato. É você ensinar que a ação dele, o quanto ele pode conseguir, o quanto ele é capaz,
o resultado vem a partir disso. Sim. Porque às vezes, gente, um 10 de um aluno que colou a prova inteira de alguém, e eu duvido que filho que cola diz assim, sabe que a mãe tirei 10 que eu colei do fulano? Eu nunca vi, eu realmente nunca vi. Você Não entende tem. e que ponto que eu penso? Sim. Tô errada? Não, tá certíssima, é bom. isso mesmo. E isso, trazendo para um outro cenário, por exemplo, a criança tá jogando, tá tentando construir alguma coisa com bloco de montar, ou tá fazendo um desenho, e aí não saiu como ela gostaria, ela se frustra ali, tem aquele ataque, né, emocional ali de raiva, e aí os pais vêm e falam, não, mas não conseguiu e tal, tudo bem, vamos tentar de novo, ok, mas e se você entrar nesse elogio construtivo? Olha, eu vi que você se esforçou muito. E se a gente colocar essa peça que você colocou aqui e aqui? Vamos tentar? Vamos fazer juntos? E elogiar e encorajar nesse sentido. Porque a todo momento as crianças buscam por aprovação dos pais. Com certeza. E aí, quando essa aprovação vem atrelada a um elogio vago, eu diria, né? E isso não culpando, né, os pais, porque a gente replica também muito do que a gente aprendeu, muito do que a sociedade cobra, né? Nossa, meu filho tirou 10. É gostoso falar isso, né? Ele tirou 10 naquela disciplina. Ai, que legal, é tão difícil e ele conseguiu. Ok. Parabéns, porém o parabéns tem que ser dado ao esforço. Ao esforço, exatamente. A construção. Exato. Da mesma forma, Vanessa, olha que interessante, né? Às vezes eu recebo mães e pais no consultório e a criança tem aquela ação disfuncional ali dentro e de você olhar aquela ação, você já percebe que ela está querendo dizer algo na ação, no comportamento. E aí os pais diziam assim, é automático isso. Por raiva, muitas vezes, da ação, que é uma coisa que a gente vai conversar, ou por se sentir constrangido. Tá vendo? Ele faz a resposta, né? Tá vendo? Ele faz isso mesmo. Ele é sempre assim. Você acha? Olha como ele é. Olha só. Então é um reforço que eu já nem gosto muito. Sim. Mas eu vou perguntar para você, que é uma coisa que bem interessante. Quando, em que momento o comportamento passa a ser uma forma de comunicação? Olha, Esther. Bom, né? Boa essa pergunta, viu? Ótima. Essa pergunta rende horas de assunto, mas eu vou responder. Talvez todo mundo fique, agora eu quero ver o que ela vai falar, porque eu preciso saber se esse comportamento é alguma coisa. Então, que hora que o comportamento quer dizer alguma coisa? Todas as horas. Exato. Todas. O comportamento é nossa primeira forma de se comunicar. Desde bebezinho, que não fala, que não gesticula, não sabe fazer gestos para se comunicar. Então, o comportamento sempre vai dizer algo, sempre. E quando a gente começa a afinar o olhar para isso e tentar buscar o que aquele comportamento está tentando me dizer, é a virada de chave, de tentar ir na raiz e não bloquear aquele comportamento, e não julgar, e não ridicularizar a criança, não taxar, não rotular, porque muitas vezes é o que acontece com os pais que estão desamparados ali no momento e não sabem muito bem como lidar com aquilo. E é difícil também você olhar e falar, nossa, esse comportamento no fundo é alguma coisa que nós poderíamos ter evitado, vamos dizer assim. Porque você está assumindo, né, entre aspas, uma culpa. Então, desde bebezinho, nasceu, a primeira comunicação é o choro. O que o bebê faz? Ele chora. Ele chora por fome, ele chora por sono, ele chora porque ele quer estar perto, por afeto.
ele pede por afeto chorando. Então é muito comum aquelas mães, nossa, mas eu não sei mais o que eu faço. Já troquei fralda, já dei mamar, não tá com fome, não tá com dor, tá com a roupa sequinha, tá, sabe, não tá com frio. E ele chora, não para de chorar, ou resmunga toda hora, aí pega no colo, o bebê acalma. Aí vem alguém e fala, tá ficando mal acostumado, hein? Esse bebê tá mal acostumado, não sai do colo. Na verdade, o que aquele bebê quer é só estar perto, é afeto. Nós nascemos procurando afeto. Sabe aquela... Eu não vou lembrar exatamente a ordem, mas na pirâmide de Maslow, que tem as necessidades humanas, a primeira necessidade básica do ser humano são as necessidades fisiológicas, comer, dormir, as excreções, enfim. E afeto, segurança. A gente busca por isso. Então, a segurança e o afeto, ele é tão importante quanto se alimentar. E isso não é só o bebê, é a vida toda. Então, todo comportamento quer dizer algo. E aí, vão passando as fases, aí você vai me dizer, mas adolescente também? Também. Sem dúvida. Também. Sabe por quê também, Vanessa? Eu parto, sim, do princípio sempre que interação é socialização. Sim. Ponto. E se existe uma comunicação corporal que o indivíduo faz, é porque ele está procurando essa interação. Então, é uma forma dele estar tentando socializar. Olha como isso é importante. E isso é importante mesmo para a gente refletir sobre quais são as nossas ações e como as nossas ações interferem no comportamento da criança. As crianças imitam os adultos. Sim. Não tem o que fazer. Gente, isso, elas aprendem com a interação, que o primeiro ponto de aprendizagem é com a família. Então, eles vão aprender a interação com os pais ou cuidadores. Enfim, né? Eles vão aprender a interagir, vão espelhar-se, imitar-se nos pais e nos cuidadores. É o primeiro ponto. Então, veja como a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos, sim, o exemplo. E o que nós falamos, muitas vezes, se torna uma regra. Sim. Né? Se torna... Eu estava lembrando, eu vou até... Depois eu vou chegar nessa história. Eu estava lembrando de uma mãe que entrou no consultório e a menina veio vestida de princesa com uma varinha de condão. Na verdade, uma das raras vezes que os pais, hein? Não, veio a mãe e o pai. Uma das raras vezes que vieram os dois para o consultório. E eu estou ali conversando com esses pais. Essa menina pega a varinha e começa a bater nos pais dizendo: acabou. Acabou. Quero ir embora. Vamos embora. Saiam daqui. Vai. Acabou. Assim, uma situação que me deixou muito, assim, eu fiquei com aquilo assim na cabeça de uma forma, qual é a reação desses pais? E o pai disse: calma, princesa. Papai já vai. Tá. Para mim, no meu entender, quando eu vou colocando essa criança como a princesa, vem princesa, princesa, e o filho, o reizinho, o rei, vem meu rei, ai, é o reizinho da casa, ai, que belezinha, e eu vou construindo essa ideia de que ela é a princesa, ele é o reizinho, ela é a princesa, eu faço tudo porque é a minha princesa, eu faço tudo porque é o meu rei, você acabou de se tornar o servo. Porque se tem alguém ali, que é a criança, que é a princesa, e o menino, que pode ser o rei, alguém tem que ser servo nessa história, não é? Então, olha como isso pode ser uma fala complicada. Porque você começa a fazer do seu filho ou da sua filha uma entidade muito superior ao que ele é de fato. Então, você vai criando toda uma expectativa que, por ele ser... por ela ser a princesa, ele ser o rei, e ele mandar na casa, ele mandar, e os pais atenderem todas as vontades, essa criança cresce de que forma? Ela cresce se sentindo a rainha, sim, o rei, o príncipe, a princesa,
Quem tem acesso a determina ali. tudo, determina tudo na casa e quando cresce e percebe que não é bem assim, né? É, Como lida com a frustração? Eu sempre busco fazer essa analogia, lembrar dessa situação, porque é, é figurativo, mas hoje a gente percebe que existe uma necessidade tão grande em exaltar essa ação, né, a ação da princesa e a ação do rei, uhum, que as pessoas esquecem que existe uma diferença entre prazer e felicidade, né? sim, O prazer é efêmero, ele passa logo. Então, você oferecer tudo aquilo que é prazeroso para essa criança, não faz que ela entenda que o prazer é tão bom que cria mesmo a chamada dopamina, gente. Aquilo que todo é, mundo fala, né? é, A chamada dopamina. Então, nunca ela estará saciada, porque ela estará viciada nesses constantes afetos. E ela deixa de compreender que existe outro campo, que é a felicidade. sim, há uma confusão, né, na verdade, Eu porque tô fugindo do que a gente está propondo aqui, porque se eu não, tivesse, você fala que quando não, você vai não, falando, as vai, coisas vai vão entrando, borbulhando. vai borbulhando e eu vou fazendo as minhas conexões, É porque assim, Esther, eu fui a construindo aqui. interação. O que eu estou querendo trazer é essa ideia da interação e da Você falou do socialização. exemplo. Por conta do exemplo mesmo, Sim, daquilo que a gente traz, já que nós somos o exemplo, será que ser esse exemplo, trazendo só esse olhar do tudo pode, uhum, não é uma forma até de você não permitir que a criança sinta? Então você coloca dentro de uma gaiola e essa criança é, não sentirá. é, é, eu sinto em dizer, mas eu trilhei isso e trilho até hoje, porque eu me desconstruo todos os dias com minha filha. E isso tem a ver com quanto nós, adultos, nós manipulamos o comportamento da criança para nos atender. Porque Ai, que lindo, exatamente. falar não, eu vou ter que lidar com um choro ali, eu vou ter que lidar com uma frustração, ou como todo mundo conhece, a famosa birra, que é aquela explosão emocional, com uma frustração. E esse lidar com essa frustração é onde os pais muitas vezes não estão preparados, não têm repertório para isso, porque também não receberam. E aí ele cai nessa permissividade, nesse tudo pode, ai, deixa, tadinha, deixa, é criança, deixa. E não, eu entendo a educação positiva, eu falo da perspectiva da criança sempre, né, para os pais. Você não precisa se preocupar em punir a sua criança, porque ela vai se frustrar ao longo da vida o suficiente para isso. Então, é lógico, punir, eu falo de bater, de violências psicológicas, enfim. Absurdo, né? Isso Mas, ao nem... mesmo tempo, quando eu faço tudo, eu também estou me eximindo de uma responsabilidade. Porque, assim, tá, eu vou falar não, então eu vou ter que lidar ali com um choro incansável. Talvez tem crianças que mais, outras menos, e aí os pais tentam distrair, redirecionar aquela atenção para uma outra coisa, para não ter que lidar com aquilo também. E aí a orientação parental entra também. Legal. Porque é aí onde eu falei lá no início, que eu ensino esses pais emocionalmente a lidarem com essas coisas, porque não significa falar sim para tudo, não significa deixar tudo. Como eu vou agir diante de uma negativa? Como eu vou acolher essa criança diante de algo que ela se frustrou e está numa crise ali de... Porque assim, uma coisa é você olhar uma criança chorando muito por alguma coisa, com uma birra, e falar, nossa, que mal educado, nossa, não dá um limite para essa criança.
E aí a gente entra naquela questão da raiva, da agressividade, porque a gente cresce numa sociedade onde é feio externar raiva, é feio externar frustração. Você sempre foi ensinado a engolir isso. Tem que ser boazinha, não faça isso na frente das pessoas porque é feio. Não fica chorando, olha, ninguém aqui tá chorando, só você. E aí eu vou ensinando o que para aquela criança? Que é feio chorar, que é feio ela sentir as próprias emoções. Então, assim, não, ela pode sentir as emoções. Eu vou falar esse não e eu sei que ela vai reagir a esse não. Como eu vou antecipar? Então olha, como eu faço em casa. Mãe, eu quero tal coisa. Filha, não, hoje nós não temos dinheiro, não vamos comprar. Ai, mas eu quero. E começa aquela coisa. Os adultos têm medo, né, do choro. Já começa a olhar para o lado, assim, meu Deus, tá todo mundo olhando. Não, filha, abaixo ali, olha. Eu sei que você tá muito irritada porque a mamãe não vai comprar. Eu sei que você tá brava, tá com raiva. E pode estar com raiva mesmo, eu falei para ela. Eu falo, né? Mas nós não vamos comprar. O que eu posso fazer para te ajudar a se acalmar? O que você quer que eu faça para te ajudar a se acalmar? A maioria das vezes ela fala, me pega no colo. E pronto, ela já digeriu aquela situação e ok. Só que a gente tem medo de enfrentar isso. Medo de, e eu não vou sair desse ciclo. Ela quer e eu não sei o que eu faço. E eu falei não, então eu vou dar para ela parar de chorar. E não. Eu não vou fazer o que a criança quer porque vai desencadear uma crise, ela vai chorar, enfim. Não, vamos fazer juntos. Quantas coisas a gente não quer e a gente não consegue. Exato. E a gente não tem que lidar com aquilo. Então, isso é ensinar a criança desde pequenininha a ter inteligência emocional. Olha, realmente é frustrante mesmo. É frustrante. É frustrante, dá você vai raiva, chorar, você vai chorar. Tô entendendo tudo isso. É que mas pra gente... E outra, isso não vai mudar a minha posição. Não. O fato de você chorar, ficar com raiva, gritar, não vai mudar. Ali dentro, às vezes eu penso, até olho pro meu marido e falo... Caramba, a gente podia ter comprado, né? Eu penso. Pois é, mas ele realmente precisava. Exato. E aí ele fala pra mim, pois é, né? Porque assim, a gente tem um combinado, né? Um não fica interferindo ali no outro, né? Pra não gerar um conflito maior. Então, às vezes ele fica, não, você podia ter comprado. Eu falo, não. Não, mas precisava. Por que não? E aí... Fazia parte do pacote. Exato. Então, assim, a gente vai expondo as crianças a essas pequenas frustrações e às vezes as pessoas olham para isso e falam, nossa, mas que futilidade, né? Queria um negócio, a mãe não deu, chorou, frustrou a criança. Não é futilidade. No mundo daquela criança, aquilo é tudo. Claro. É isso que a gente tem que entender. Você sabe, Vanessa, você está falando aqui, eu e as minhas questões, né? A gente participou uma vez de um evento que, nossa, as crianças iam ganhar alguma coisa, e uma das crianças falou assim, eu quero um chaveiro. Eu quero um chaveiro. Mas a mãe falou, não, como que é esse chaveiro? Mas eu quero só o chaveiro. Ah, mas o chaveiro custa R$10. Como é que eu posso dar para ele de aniversário o chaveiro? Mas era o que ele queria. Ah, eu não vou dar chaveiro, não. Ah, não vou dar chaveiro, vou pegar uma coisa legal, comprou um presente super legal. Mas o que ele tinha certeza que ele ia ganhar? O chaveiro. O chaveiro. Ele ganhou o chaveiro? Ele não ganhou o chaveiro. A criança chorou desesperadamente, porque ela queria o quê? O chaveiro. Ela não está pedindo nada, ela está pedindo chaveiro. Mas olha como a gente acaba criando a necessidade. Sim. Porque pode parecer pouco o chaveiro para nós. Para aquela criança, o chaveiro era tudo. Mas sabe qual é a grande dificuldade que eu vejo muito? Nós adultos temos um problema enorme em olhar para a criança como um ser humano. Criança não tem que querer, criança não tem que expor opinião. E aí eu devolvo sempre para as famílias. Vocês ouvem as crianças?
vocês perguntam, vocês fazem combinados juntos? Ah, isso é fundamental. E aí, por que eu tô falando isso? Eu me lembrei de uma coisa que aconteceu com a gente em casa. Eu e meu marido ficamos quebrando a cabeça. Nossa, o que a gente vai dar para ela no Natal, né? Porque, nossa, brinquedo que não cabe mais em lugar nenhum. E pensamos, eu falei, peraí. Chamei ela, falei, vem cá. Ela tem 4 anos. O que você gostaria de ganhar no Natal, se você pudesse ganhar? Nós vamos fazer uma lista e você vai colocar nessa lista tudo que você mais sonha. Só que aí eu tomei um cuidado de falar em sonha, eu não falei sonha em ter, porque ter remete a comprar algo, a material. Eu falei, o que você sonha na sua vida? Vamos fazer uma lista, a mamãe vai escrevendo, você vai me falando. Algumas das coisas que eu me lembro, ela queria um café da manhã na cama, igual de novela. Ela queria conseguir comer lanche com alface, porque ela não consegue aceitar que ela não come alface, e ela queria tentar de novo. Ela queria uma flauta. E ela queria, acho que um fone de ouvido. Meu marido olhou. É bem isso que você falou. Nossa, é isso? É isso. Você vê? Porque a gente está idealizando. O grande problema é assim, ó. Que pai você quer ser? Para mim, assim, que pais, né? Que pai ou que mãe você quer ser? Aquela mãe que quer mudar o tempo todo o seu filho, é isso que você quer ser? A mãe que quer mudar o seu filho? Ou a mãe que quer primeiro mudar-se? Sim. Porque quando eu entro nessa discussão, quando eu digo, não, o chaveiro é pouco, o que você está querendo fazer? Você está criando um outro valor. Você está querendo mudar uma percepção de valor do seu filho ou da sua filha. Ao passo que você, ao olhar um pedido tão simples, tão humilde, tão singelo, né, que é um chaveiro, um café da manhã, e dá o valor, dá a dimensão correta para esse valor, é mudar o seu olhar em relação ao que o outro necessita. A gente molda, quando né? a gente fala do colo. Do colo. Você às vezes só precisa de um colo. É só isso. Fim. Um carinho. Um carinho. O colo, isso é cientificamente comprovado. O abraço, ele acalma. Ele te tira daquela explosão, daquele estresse que está no seu corpo, que o corpo está falando. Exato. Que o corpo já não... Que você entra num estado ali de luta e fuga, sabe? Quando você não ouve mais nada e você só reage. Um abraço. E isso, assim, eu um dia conversando com meu esposo sobre isso, comentando com ele, nossa, você sabia que o abraço tem esse poder e tal? Comentando com ele, eu li um artigo científico falando isso e, assim, eu fiquei meio... será? E aí, conversando com ele e tal... E aí, passou. E aí, um dia eu tava bem nervosa com a minha filha. Porque, gente... Porque a gente é ser humano. Exatamente. A gente é ser humano. E aí a gente é imperfeita. Isso. Como eu falei... Todo dia a gente tem que falar isso. Eu sou ser humana, imperfeita. Eu me desconstruo todos os dias. E não é porque eu ensino isso às famílias que eu não passo. Porque nós mulheres temos uma carga tão pesada, né, Esther? E aí a gente entra num looping mesmo, que a gente já falou, um looping de culpa que... Exato. E aí não é o assunto, mas enfim. Eu tava num dia, assim, bem atribulado e tava com o meu nível de paciência bem baixo. E eu já faço esse exercício de perceber que eu estou assim, mas eu tava tão imersa num estresse que eu não tava percebendo. E ele percebeu. E eu tava cozinhando. E aí bufando e já tratando minha filha com as palavras mais ríspidas, sendo violenta nas palavras com ela. E aí ele se ligou e ele falou, vem aqui. Eu tava na pia, ele me virou, ele falou, me dá um abraço. E ele me abraçou. Ficou ali uns 3 segundos abraçado. Aí na hora que ele me abraçou, meu corpo já fez assim. Aí eu falei pra ele, o que é isso? Ele falou, vamos testar se o abraço acalma mesmo. O abraço acalma. E, Esther, depois daquele momento, me deu eu falei, nossa, sabe, me situou ali, tipo, volta pra casinha.
Ó, você está falando uma coisa tão legal, mas tão legal. De novo, eu. De novo, eu. Porque assim, Vanessa, e até a gente retoma essa ideia da interação, da socialização, porque, veja, olha, o seu exemplo é muito legal. Como a gente sabe, como eu já até falei, né, sobre isso, nós criamos essa autoimagem na criança. É a primeira coisa. E essa autoimagem, ela acontece por conta de relações afetivas também. Então, a forma como você trata a criança vai ser a forma como ela vai reproduzir o tratamento para o mundo. Não é só para você, mas é para o mundo. E eu tinha um professor que ele falava para a gente assim, viu? Se você quer que o seu filho seja um cara ou sua filha, né, que eles sejam pessoas que saibam honrar, amar, valorizar e respeitar não só a você, a todos, o exemplo tem que ser dado por você dentro de casa. Exato. Então, se vocês, né, se o casal é um casal que se ama, se o casal é um casal que se respeita, que se acolhe, que mostra que está junto nas vontades e dos objetivos, aquela criança age da mesma forma. Ela aprende, porque vamos pensar no espelho mesmo, né? Sim. Ela aprende com você a ser desta forma. Sim. Então, não adianta você mimar a criança, o pai e a mãe. Ai, a criança, mimar só a criança. Não. O primeiro que tem que ser servido na relação é o pai e a mãe. Nós a mãe temos que primeiro, estar bem, né? Exatamente. O nutrir vai primeiro para o casal, porque a criança, ao olhar essa nutrição, vai se sentir segura e perceber que ela também vai ser nutrida. Sim, sim. Aí, não, pode falar, eu ia te perguntar. Não, pode perguntar, pode perguntar. Porque nessa hora que eu fico pensando realmente no afeto. Sim. O que é esse afeto? E nessa, como você coloca para mim, nesse apego seguro que a gente estava comentando. Na verdade, a gente já conversou uma vez, acredita, gente? Uma vez na nossa vida, nós conversamos, mas eu nunca pensei que a gente ia ter um papo tão sério assim, viu, Vanessa? É verdade. Verdade, olha, eu vou insistir com vocês. Não tá legal esse conteúdo? Não é bacana? Olha quanta coisa legal a gente consegue trazer. Se vocês estão gostando, é fácil. Vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, né? Vai lá, deixa um like para mim. Isso vai me ajudar muito a trazer cada vez conteúdo mais bacana. E olha, também, claro, tem sugestão? Escreve no canal para mim. Gostou de algum tema? Dá aquela reforçada, olha, fala mais sobre isso. Ou até, se você tem uma sugestão, coloca ali. Eu aceito, adoro. Olha, a gente aprende junto, aprendo com você, você aprende comigo, aprendo com ela. Olha, é muito legal a gente poder ter essa conversa. Não se esquece, tá? Vai lá se inscrever. É bom. É isso aí. Eu, fazendo um gancho, eu quero até agradecer assim, a oportunidade, porque é um espaço totalmente democrático e que podcast tem um lugarzinho no meu coração, porque desde que eu me tornei mãe, nos afazeres ali do dia a dia, a gente coloca uma coisa ali para ouvir, vai fazendo, e isso me ajudou tanto, em tantos aspectos. Bom, Vanessa, fico feliz. Eu assisti todos os vídeos, aproveitei muito de todo mundo. Enfim. Perdão, vamos lá. Deixa eu tentar. Vou te falar da relação de afeto, né? Sim. E dessa relação que a gente conversou, do apego seguro, diante disso, diante desse olhar que você traz, da relação que você teve, né? Desse abraço, desse olhar para a criança, dessa mudança do viés. Vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito. E aí, me corrijam se eu estiver errada, como eu falei para a Esther, eu sou péssima para guardar nome, mas se eu não me engano é da Laura Gutman. Tudo que acontece na infância volta integralmente para a sociedade.
tudo. Exatamente. Então, a gente estava falando de exemplo, como que eu dando tanto amor e afeto para essa criança, como é que eu faço, como que fica a parte dela obedecer e as regras, enfim, pelo exemplo. A gente dá o exemplo dentro de casa, e eu falo exemplo de tudo. Você consegue, pelo seu exemplo, criar uma criança antirracista, uma criança que não seja homofóbica, uma criança que não seja preconceituosa. Você fala dos corpos das outras pessoas, é gordo, é feio, é magro, é cabelo feio, cabelo... Se você tem esse tipo de diálogo em casa, certamente a sua criança vai crescer assim. Não tenha dúvida. Então, a gente precisa prestar atenção em tudo, porque são, sim, moldados pelo nosso exemplo. O que a gente fala, pouco importa. Agora, o nosso exemplo diz tudo. E aí, falando do apego seguro, do que a gente já conversou da primeira vez na nossa vida. Em off ali, enfim. O que é essa teoria, né, de apego seguro? Apego seguro é uma teoria de John Bowlby. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Muito, psiquiatra, psicanalista. Porque eu tenho uma base na psicanálise também. Que legal. Né? Eu não falo muito disso, mas... Olha só, legal. Não, muito legal. E ele, não sei se você leu, enfim, mas ele vou falar resumidamente. Essa teoria, ela busca entender como se conecta e se cria emocionalmente essas relações entre as crianças e os seus cuidadores principais. Seja ele mãe, pai, seja avó, enfim. Cuidador principal. E aí ele estudou crianças que ficaram órfãs pós-guerra, que tinham alguns comportamentos estereotipados, algumas reações, comportamentos, enfim, que por falta de afeto, por falta de uma figura ali principal, né, tinham algumas reações. E aí ele começou a perceber, e aí ele observando crianças que estavam com pais e mães presentes, tinham similaridades de comportamento. Então, ele começou a perceber que não era ter o pai ou a mãe ali presente fisicamente, era ter uma pessoa emocionalmente responsável e consciente por aquela criança. Exatamente. E aí é onde ele desenvolveu essa teoria do apego, que ela é baseada... Foi feito um estudo, inclusive, não foi por ele, foi por um outro... Tem todo um caminho percorrido para entender essa relação da segurança relacionada, não é a quantidade, né? É relacionada ao equilíbrio emocional de quem cuida. Exato. Porque isso é importante. E ele tem um estudo feito com macacos, que Bowlby também usou. Era basicamente assim, deixa eu ver se eu me lembro para contar, mas eles colocaram os macacos num ambiente onde tinha duas figuras que eram semelhantes a uma macaca, que seria a mãe, uma com alimento, mas toda espinhosa, ou seja, o macaco não conseguia se aconchegar ali, ele só conseguia se alimentar. E uma outra que era toda fofinha, quentinha, que tinha os bracinhos já prontos para aconchegar aquele macaquinho. E aí, quando eles expunham o macaco nessa situação, o que ele fazia? Ele corria, ele se alimentava rapidamente e corria para a macaca que estava ali aconchegando, e lá ele ficava. E quando colocavam ele em exposição de medo, assustavam ele com alguma coisa, ele corria para a macaca que estava só ali prontinha para acolhê-lo. Enfim, basicamente. E aí ele começou a observar que a criança, ela primeiro se nutre emocionalmente, para depois ela se nutrir fisicamente. Então, assim, se eu não consigo nutrir a minha criança emocionalmente com carinho, com responsabilidade de acolher num momento de explosão emocional, de saber como conduzir aquilo,
dar o meu corpo ali para a criança presente mesmo, de às vezes querer abraçar e o toque. Às vezes a criança quer dormir junto, porque passa por uma fase de medo e de querer estar perto. E aí o que eu faço? Não, eu durmo com o papai e você dorme no seu quarto. Olha o seu quarto, que lindo que eu montei. E a criança tá ali com medo. Então, numa situação de medo, a criança paralisa. Ela vive ali numa situação constante de medo, vive, né, assustado. E aí, se eu não consigo dar esse básico para a criança de atenção, de estar ali integralmente, ela não desenvolve todas as outras áreas muito bem. Então, ela não vai bem na escola, ela não dorme bem, ela não tem um sono tranquilo, ela tem distúrbios alimentares, problemas com a alimentação. E então ele começou a ver que essa era a base, era o apego. Então primeiro, a proteção. São 4 P's que ele determina lá. Proteção. Que a proteção é disso que eu falo, de estar com medo, de dormir sozinho, por exemplo. A criança não pede o que ela não precisa. Se ela está pedindo para você estar ali junto, porque ela está com medo, ela de fato está com medo. Do que? A criança cria muitas coisas na cabeça, enfim. Ela está com medo. E aí eu deixo ela ali sozinha. Sozinha, desculpa. E aí eu não sou aquela base segura para criança. Isso eu tô falando de um exemplo, né, que é o sono e tal, mas isso pode acontecer em N situações em que a criança não sente essa segurança, essa proteção. Previsibilidade. E aí, o que ele fala? Até anotei, sim. A previsibilidade dele, que ele traz, não é rotina diária ali. Aí eu dou almoço tal hora, ponho para dormir, tenho rotina de sono. Não é essa a previsibilidade. A gente sabe que criança precisa, sim, de uma rotina. Da rotina, sem dúvida. Basicamente ali, né? Mas não é dessa rotina. A previsibilidade dele vem da rotina de ser previsível emocionalmente. Então, eu tenho cuidadores previsíveis emocionalmente. O que seria isso? Eu sei exatamente como eles vão reagir se eu quebrar alguma coisa, se eu for mal na escola, se eu, sei lá, acontecer qualquer coisa que você possa ter uma reação, né, com a criança. Então, essa previsibilidade é de eu sei para onde correr e não de onde correr. Ou de quem. Né? Ou de quem correr. Então, a gente tem que ser previsível. Previsível nesse sentido. Porque a criança fica nessa bagunça, né, de e agora? Para quem que eu corro? Se eu tenho pais emocionalmente instáveis, eu nunca sei. E é interessante que às vezes, quando a gente escuta assim, a criança falar: ah, mãe, eu queria tal coisa. Vai pedir pro seu pai. Então você já vai determinando quem é o indivíduo que vai dar conta de resolver determinados problemas, né? Então eu quero sair à noite. Eu não deixo, pede pro seu pai. Viu? E se o pai diz sim, pode esquecer. Ela nunca mais vai te pedir. Ela já vai direto pedir pro pai. Porque já tá, o previsível é que você diga não. E o pai diga sim. Por isso que precisa ter acordo entre mãe e pai antes de você determinar o que vai ou não acontecer. O acordo é fundamental. É fundamental. E assim, falamos de proteção, de previsibilidade. Ele fala de um P de proximidade, que essa proximidade é o quê? Conexão. E a conexão física, às vezes a criança quer estar perto do seu corpo, né? Ela quer colo, ela quer um abraço, ela quer ali, né? Tá perto. E também por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de visualizar. Eu tô aqui com a minha filha o dia inteiro em casa, mas tô no celular, tô fazendo qualquer outra coisa e ela tá ali, alheia ali. Eu estou ali, mas eu não estou, né, integralmente. Porque a criança exige uma atenção. Ela começa a tentar te chamar a atenção e faz uma coisa aqui, outra ali, e você ali no celular. Então, assim, é essa proximidade que ele fala, de estar mesmo ali, né? Integral ali. Se interessar pelo que a criança interessa, viver o mundo dela ali.
É isso. E o último é o play, que seria a diversão, o brincar. Que criança se desenvolve muito através disso. Então, o quanto eu promovo isso para o meu filho. Porque brincando, a criança aprende muito mais do que de qualquer outra forma que você tente sermão e, vem aqui, vamos refazer essa lição aqui, porque você tá errado, tá feio, tá... Não, você gente. mesma me citou, né, que você brinca muito, não é? Eu trabalho muito, eu uso muito a arte terapia. Sim. Eu uso bastante, porque a gente acessa, principalmente no brincar e no desenhar, a gente acessa muitos dos conteúdos. E a partir disso, né, por meio desse olhar em relação ao desenho, à brincadeira, a gente consegue acessar caminhos que às vezes a conversa, a imposição não chega. Não de chega. Jeito nenhum. E fazer uma pergunta, então, para a criança, assim, por exemplo, como foi na escola? Não vai falar. Imagina. São duas coisas, assim, você está falando isso e na minha cabeça me vem um negócio muito interessante, né? Quando você coloca do exemplo, não adianta você fazer uma coisa aqui, olha a responsabilidade de você, não adianta mesmo você pedir para que seu filho não responda em voz alta com você quando você fala com ele gritando. Sim. Ele não vai saber, ele não vai entender, a mensagem não é essa, a mensagem é outra, a mensagem é: gritando eu consigo. Então, se meu pai grita comigo, se minha mãe grita comigo, se o cuidador grita, quem grita comigo, a hora que eu tenho que reagir, eu reajo como? Gritando. Primeiro. Quando você fala do celular, desse distanciamento, o estar e não estar ao mesmo tempo, eu penso, hoje a grande discussão são as telas, né? A tela, a mãe reclama da tela, o pai reclama da tela, não é para ter tela, chega no restaurante, tá a mãe e o pai com a tela e a criança sem a tela. Então, o pai e a mãe no celular, ou o pai no celular, a criança fora do celular, e a criança diz: viu, mas não podia. Você não falou que não podia? Cadê? Então, o que você coloca como regra na casa é da casa. Não é a regra da mãe, do pai, e da criança. É a regra da casa. Da casa. E a gente vê isso muito. Eu vejo isso assim no consultório muito. Essa questão do quebrar regra. Mas o celular para mim é uma forma de trabalho. Então você saia do espaço que você está e vá trabalhar. Exatamente. Arrume um espaço para este trabalho. Porque assistir a televisão mexendo no celular enquanto a criança está vendo a televisão... Que loucura é essa? Cadê a história da tela? A televisão é tela. É tela. Televisão é tela. Enfim, eu acho que a gente tem que retomar esses conceitos, porque olha como nós somos responsáveis pela forma como a criança vai se inserindo no mundo. Sim. Sabe por quê? Porque veja só, isso é uma coisa que acontece muito. Os pais falarem: quem cria essa criança sou eu. Ninguém tem nada a ver com isso. Sinto muito, mas a sociedade terá. Porque a forma como você cria, a forma como você traz isso, a forma como você ensina, reproduz-se socialmente. Sim. A criança que você educa hoje é a criança que vai ser o adulto. Sim. Então, você vai colher o fruto disso, sim. Não só você. Todos. Todos. E aí a gente ouve muito assim: eu apanhei, não morri. Tá. Mas você era uma criança que lutava para ser sobrevivente, né? Apanhei, não morri. Nossa, então você sobreviveu, né? E aí, assim, tem mais uma tudo bem, você não morreu. Você sofreu violências psicológicas, enfim, né? Apanhou e não morreu, mas é um adulto ansioso, um adulto que não sabe falar não. Né? Tenta agradar a todos. Um adulto que todos. tenta agradar todo mundo. Então, peraí. Ou um adulto que reproduz isso em casa. Porque Exato. como eu apanhei e estou feliz hoje, teoricamente se sente feliz e vivo, por que meu filho não pode apanhar? Quando ele precisar, ele vai apanhar sim. Não. Criança não precisa apanhar. Você tem tantas outras formas. E você está trazendo uma outra coisa que nossa, me veio muito. Eu estou falando de apanhar, hein? Mas não é só apanhar. Vamos lá.
Eu sei que cada família, cada sociedade é única na sua construção, na sua cultura. Enfim, a gente tem que saber respeitar também os modelos culturais. Entendo. Mas algumas coisas, para mim, elas são muito claras. E por mais que dependa da dinâmica da família, não é? A gente percebe que a grande vontade de conhecer as fases das crianças, a grande vontade de conhecer, compreender os comportamentos, eu acho que elas são super válidas e os pais, eles oferecem os recursos que eles têm. Exatamente. É o recurso que tem. Então, eu não tenho que ficar cobrando, mas eu posso orientar, ou seja, pode haver uma orientação parental para todas as situações. Então, vamos lá. Hoje você me fala de agressões físicas e eu vou te perguntar mais. A agressão ela não é só física, né? A agressão ela é um campo muito maior. E essas agressões verbais, elas causam gatilhos emocionais super claros. E você percebe esses gatilhos emocionais da criança. Sim. Dependendo da fala de um adulto, dependendo do que ele diz que pode ou que não pode ou como não pode. Não é? Até o tipo físico de um adulto pode causar esse gatilho emocional, relacionando esse adulto com alguém que de alguma forma magoou. Aí eu volto no começo do nosso programa. Aquela mãe que diz assim, tá vendo? Ele é assim. Uhum. Quando ele não está sendo compreendido, ele faz isso mesmo. Uhum. Essas atitudes, porque ele é desse jeito. Olha só como isso pode servir como um gatilho emocional. E a criança vai internalizando aquilo como verdade. Exatamente. Ela vai ser o quê? É. Exatamente esse gatilho emocional. Fala pra gente um pouquinho sobre os gatilhos emocionais, pra gente... sabe por quê, Vanessa? Você não está entendendo. Nós já estamos aqui... Meu Deus! Não e daqui a pouco, pois é, as pessoas falam assim, nossa, mas já foi tudo isso. Eu falo, já foi, nossa, sim. E eu tenho certeza que nós não esgotamos nem metade do que a gente queria conversar. Não. Mas, gente, não tem problema, porque todas as pessoas voltam, né? Ai, que bom. Óbvio que a gente chama para fazer depois uma rodada bem bacana entre as pessoas que estiveram aqui pra gente amarrar conteúdos. Pode aguardar que vai ser um negócio legal. E, de novo, tá gostando? Pode se inscrever. Você vai ser extremamente bem-vinda ou bem-vindo no meu canal. Se inscreve, ativa o sininho, curte, porque assim a gente pode levar cada vez mais conteúdos novos para vocês. E vocês vão ficar ligados neles, né? Vai ser muito bom. Pode se inscrever. Legal. Responde para mim. Vamos falar desse gatilho emocional, do como esses gatilhos acontecem e como é que a gente evita esses gatilhos? De que forma? Olha, é bem complexo, mas assim, quando a gente nasce pronto para a gente não nasce. Vou dar um exemplo mais palpável. A criança não nasce racista, a criança ela não nasce com preconceitos, isso a gente vai embutindo na cabeça dela. E da mesma forma, ela não nasce com traumas, ela não nasce com esses rótulos, nasceu birrenta, não, ela não nasce assim. O que vai acontecendo durante a infância dela vai fazendo com que ela vá absorvendo, né, e assumindo mesmo alguns comportamentos e algumas... Muita coisa é da personalidade, sim. Tem algumas coisas que a gente sabe. Mas muita coisa nós introjetamos na criança. Exato. Então, assim, falando dos pais, o porquê que a gente faz esse trabalho multidisciplinar com psicólogo, com psiquiatra... E chega nos pais. Vou dar um exemplo. Tem uma criança que passa com um psicólogo, ela faz várias terapias, né? Passa com psiquiatra, toma medicação, faz todas essas terapias por causa de alguns comportamentos.
Vamos lá. Tem também diagnóstico no meio, mas alguns comportamentos foi o que fez os pais buscarem por ajuda, e aí chegou-se a alguns diagnósticos, enfim. E aí e a criança está sendo orientada e cuidada. E aí, fica aquela preocupação, quando que a gente cuida e orienta de quem cuida? Por quê? Você falou agora há pouco que a gente dá o que a gente recebeu, o que a gente teve de bagagem. E é nesse sentido que eu falo quando a criança ela vai internalizando isso. A gente, quando criança, aprendeu sobre afeto, sobre amor, sobre carinho, sobre o que uma criança pode e não pode, do jeito que os nossos pais tiveram de ferramentas naquela época. E a gente não pode esquecer de que, com certeza, eles fizeram muito melhor do que os pais deles fizeram com eles. Eles já quebraram o ciclo. Meus pais, por exemplo, apanhavam muito e eles nunca nos bateram, nem em mim, nem nos meus irmãos. Isso já é uma quebra de ciclo imensa. Sem dúvida. Porque eu fico imaginando o quanto eles se seguraram com vontade de dar uns tabefes. Porque aprendeu aquilo. Aprendeu que batendo que você educa. Então já tem ali dentro dele um ímpeto disso. E eles se seguraram a vida inteira. Ou seja, eles já foram quebradores de ciclo. Porque isso é transgeracional, né? Vai passando. E aí, hoje, eu vendo algumas coisas que aconteceram e que eu faria diferente, e tendo essa consciência, eu consigo racionalizar e fazer diferente com a minha filha. Isso não significa que eu não tenho gatilhos. Então, eu começo a perceber em quais situações que me vem... Porque o corpo fala, né? Sem dúvida. O corpo fala. Ele é o maior comunicador. O corpo fala em todos os sentidos. Tudo. E aí eu começo a perceber em quais momentos com a minha filha eu tô a ponto de explodir e de gritar e de ofender e de comparar, que são tipos de agressões também. Claro. E aí, quando eu me pego pensando, eu volto para minha infância e lembro o quanto eu tive aquilo. De novo, não estou falando de um lugar de apontar para os meus pais, jamais. Não, estou falando de um lugar que, assim, eles fizeram o melhor, mas ficaram algumas marcas, claro, gente. E que eu não posso ignorar. Então, eu tenho que fazer disso uma coisa, né? Gente, isso é o que tem de mais comum entre todos os seres humanos, entre todos os pais, entre todas as mães. A humanidade, ela cresce, ela se desenvolve, ela se reorganiza, ela se reinventa, ela se ressignifica. Evolui, né? Então, há uma ressignificação Exato. de valor, dá uma ressignificação de sentimento, há uma ressignificação de um monte de coisa. E é por isso que os nossos filhos tendem a ter um olhar diferente em relação a nós. Ainda bem. Ainda bem. E lá na frente, minha filha vai fazer muitas coisas diferentes do que eu fiz. E que estou fazendo, tentando acertar. É claro, nós tentamos acertar o tempo todo. Como os meus pais fizeram, e enfim. Então, voltando aos gatilhos, eu começo a reconhecer o que são os meus gatilhos. E quando eu reconheço, o gatilho, ele é sempre uma situação, um cheiro, um objeto, algo que te lembre algum trauma, alguma coisa que emocionalmente te feriu e você tem reações através disso. E às vezes esse gatilho vem pelo seu filho ou pela sua... Não, o filho escancara isso. Exatamente. Ele escancara. E a gente às vezes não sabe nem por que tá gritando com alguma coisa, ou tá brigando com alguma coisa, ou tá... Eu só falo uma coisa para os pais. Eu grito com a minha filha, eu me descontrolo e tal. Ok, eu também faço isso, eu sou ser humano. E aí amanhã eu começo de novo. E a gente vai evoluindo. Mas, eu sempre falo, você já viu algum adulto batendo ou gritando em outro adulto e as pessoas acharem normal? E não ficarem, no mínimo, indignadas ou interferir? Você já viu? Eu nunca vi. Tá. Eu nunca vi. E por que com criança a gente normaliza isso? Não pode.
Não existe essa ideia do normalizar. Exato. A Então, agressão física. Agressão nenhuma. À criança. nenhuma. Então, quando a gente fala de gatilho, é desse lugar. Sabe o que você está falando? Está me incomodando um negócio dentro de mim muito, porque a gente fala da criança, viu? A gente está falando dessa criança da nossa realidade. Sim. A criança que nós convivemos. Se algumas pessoas, a gente não, porque eu não me incluo nelas, né? Se algumas pessoas aceitam qualquer tipo de agressão à criança, já é uma coisa horrorosa de se pensar. Mas, na nossa realidade, na nossa relação, por isso que eu falei que cada pessoa, cada cultura, cada relação e convívio social, cada classe econômica, enfim. Mas quando nós não aceitamos que uma criança seja agredida, uma criança da nossa realidade social seja agredida, como é que a gente pode aceitar e ouvir coisas do tipo, com eles pode, imagina tudo bandido marginal. Como é que a gente pode aceitar que crianças de abrigos, crianças que moram em comunidades, crianças negras, por que muitas pessoas normalizam isso? Porque, mas também, você vê, é bandido, né? E a gente aceita, a gente não, parou de novo, não me incluo. Algumas pessoas aceitam sim esse tipo de violência. Sim. Então esse é um ponto de reflexão. Gostaria muito que as pessoas refletissem sobre isso. E o quanto isso dá o exemplo para sua criança. Para sua criança. Não é? Isso é uma coisa muito séria para a gente muito sério. Trazer. Porque você consegue... você trabalha empatia com a criança. Sem dúvida. Você trabalha tantas coisas quando você é o exemplo nesse sentido, quando você tem compaixão com outra pessoa. E a gente não está falando aqui de sair, sabe, dando tudo que você tem e fazendo tudo para... Não é disso. Não é sobre isso, do pouco que você consegue e comentários mesmo, né? Às vezes... você pensa que a criança não tá. Entendeu? É óbvio. Não. Entende tudo. Vanessa, nós temos que encerrar. Eu sinto tanto, mas olha, eu não acredito. Verdade, nós estamos aqui há mais de 1 hora. Meu Deus. E eu te falei, anotei as coisas para eu não esquecer, mas não falamos nem metade. Então, por isso que eu falei, nossa, a gente vai ter... Mas nós vamos ter um caminho de volta, a gente vai poder... se encontrar de novo em momentos bem legais. Você vai ver só. Vai ser um prazer trazê-la de volta para a gente amarrar esses assuntos e essas pontas. Legal. Mas não dá para você sair daqui sem, primeiro, dar uma dica para esses pais, quando eles passarem por alguma situação que incomode, que... Tá. Eu vou falar 3 coisas que são rápidas assim para pensar e que vai fazer os pais refletirem antes de pensar qualquer coisa a respeito da criança. Criança não pede o que não precisa, já falei isso aqui anteriormente. E quando eu falo de pedir, não é de coisas, né? De sentimentos. Sentimento, de afeto, enfim. Não faça pela criança o que ela pode fazer sozinha. Autonomia. E não estou falando de... mas já tem idade para arrumar a cama. Já tem idade para... Não estou falando do que você acha que ela pode fazer sozinha. Eu estou falando do que ela se predispõe a fazer. Então, ela quer escovar o dente sozinha? Deixa. Vai molhar, vai fazer sujeira, vai desperdiçar pasta. Deixa. Ela quer te viu lavando louça e ela quer te ajudar. Deixa. Vai começar mal feito, vai. Mas ela vai aprender. Gente, autonomia, isso é muito legal. A criança, ela grita e corre em busca de autonomia. E a gente que poda. E uma última coisa é o que este comportamento está tentando me falar. Que ele está tentando me dizer. Se a gente olhar genuinamente para isso, a gente vai conseguir na raiz ali e não só podar o comportamento, mas o porquê ele está acontecendo. Começa a observar o que aconteceu antes, que desencadeou, conversa com a criança. A gente não precisa criar um muro, pergunta.
tá tudo bem? Por que você tá reagindo assim? Normalmente elas falam, as crianças, elas são tão generosas que elas a todo momento tentam mostrar pra gente que algo não está legal. Elas verbalizam e a gente acha uma afronta. Elas se comportam e a gente acha uma afronta. A gente cega diante da criança. Então vamos abrir esse olhar. É isso, de dica acho que... Vanessa, eu vou pedir para você passar o seu contato, onde as pessoas podem encontrar você, para que elas possam até ter um olhar. Eu acho que esse olhar em relação ao que é um orientador parental já mudou, tá bem mais legal, não tá? Já está dando para as pessoas entenderem. Então, quem quiser conversar com você, quem quiser ter acesso ao seu trabalho, poder te encontrar. Sim, vamos lá. Eu vou passar o meu Instagram, claro, que eu acho que é o mais fácil. Lá a pessoa tem o link para o meu WhatsApp, enfim. Vanessa, orientadora parental. Vou deixar aqui depois, tá? Isso, deixa aí. Vou deixar aqui embaixo. Lá você consegue encontrar o meu telefone, você consegue agendar atendimento, faço online e presencial aqui em Indaiatuba. E desenvolvo trabalho multidisciplinar com outros profissionais, que na verdade é maravilhoso se for assim. Com escolas, enfim, rodas de conversa. Estou fazendo agora, tenho uma parceira, sócia, ela não é daqui, mas a gente está desenvolvendo juntas um trabalho para fazer mentorias para pais em algumas situações, então adaptação escolar, birras, sono, alimentação, então a gente vai soltando aos poucos ali no Instagram, vem novidades. Ai, que legal. Que seja bem-vinda, que as novidades sejam ótimas. Obrigada. Gente, de novo, gostou? Tem sugestão? Quer fazer alguma pergunta para Vanessa, para mim? Enfim, estamos abertas para tudo isso, não é mesmo? Sim. Você se inscreve no meu canal, ativa o sininho, vai lá, curte e vai dar tudo certo, porque a gente vai poder ter uma comunicação bem bacana, pode ter certeza. Você me encontra no Instagram, Esther _, e você me encontra pelo WhatsApp também. Pode mandar uma mensagenzinha para mim, pode entrar em contato que eu vou responder, tá? Meu WhatsApp é 19 99994 1739. Gente, foi um prazer estar com a Vanessa aqui, um prazer poder trazer esse conteúdo bem bacana para vocês e até quarta que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau.